Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens, Tudo em Cristo. Nós estamos refletindo através da palavra de Deus sobre como todas as coisas convergem em Cristo, inclusive a nossa vida e o que nós somos, como fazemos as coisas, como todas essas coisas se convergem em Cristo. Nós queremos entender hoje, dentro daquilo que Paulo escreveu, uma oração que enche de Deus. Já fez uma oração assim? Uma oração que enche de Deus? É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Então, abre comigo aí em Efésios, capítulo 3, verso 14. Essa é a palavra do Senhor que diz assim: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, há aqui um grande desafio diante de nós: sermos cheios de Ti. Queremos aprender com a Tua palavra, mas não tem exatamente a ver com o nosso aprendizado somente, mas com uma ação do Senhor na nossa vida. Sim, passa por nossa compreensão, passa pelo nosso entendimento, mas é necessário o mover do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, tocando as nossas vidas, alcançando áreas das nossas vidas onde nada nem ninguém é capaz de alcançar, alcançando áreas escuras da nossa vida, onde o pecado ainda habita, e trazendo, meu Deus, redenção. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos dá graça para isso. Nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Há um filósofo dos nossos dias, um coreano chamado Byung-Chul Han, que num livro chamado A Sociedade da Transparência, ele diz que numa sociedade obcecada pelo exterior, não há negativos. E ele explica isso fazendo uso de algo que talvez nem todo mundo aqui conheça. Bom, quem tem a minha idade, né? Quem tem aí tá na faixa dos 40, 50 e nos melhores anos para cima, conhece bem o que é um negativo. Quem é mais novo não sabe talvez do que eu estou falando. Quando a gente tinha máquina fotográfica e para tirar as fotos você tinha que comprar um rolo de filme, e aí você tirava as fotos. E aí quando terminava de tirar todas as fotos, o que sobrava ali era uma coisa que nós chamávamos de negativo, né? Eram as imagens ali, mas elas estavam todas escurecidas, elas estavam todas entenebrecidas. E aí nós levávamos esses negativos para a revelação, e então tínhamos uma imagem revelada. E o que esse sociólogo, o que esse filósofo está analisando é que na nossa sociedade não há mais negativos. As pessoas escondem tudo o que é negativo para revelar apenas o que é positivo. Nossa sociedade é obcecada pela transparência. É por isso que a frase "a aparência é o que importa" ecoa pelos cantos. E nós vemos isso numa série de questões.
Nós vemos isso nas nossas redes sociais, nós percebemos isso na rua. As pessoas na nossa geração são obcecadas pelo exterior, tentando de inúmeras maneiras ocultar o que é o interior. A questão é que o Evangelho, quando revela o nosso negativo, o que ele mostra não é uma imagem bonita a respeito daquilo que nós tínhamos sem Cristo. Ele mostra uma imagem, na verdade, corrompida. E o que o Evangelho faz é gerar uma nova imagem através de Jesus. E com isso eu quero dizer que todas as boas ações que os crentes fazem, todos os gestos de amor que os crentes têm, são resultado antes de algo interior e não só algo exterior. E é isso que Paulo queria que seus leitores entendessem por meio dessa passagem. Na passagem anterior, que vai de 1 a 13, Paulo mostra o propósito de Deus em relação à igreja. Que Deus usa a igreja para alcançar pessoas que estão fora da família de Deus, para alcançar muitos dos que estão perdidos. E com isso, Deus revela a sua sabedoria e envergonha principados e potestades e é glorificado na sua multiforme graça e sabedoria. Mas Paulo sabe que o ser humano é incapaz de fazer boas obras, de viver esse propósito, por causa da condição caída dos seres humanos. Se eles buscarem viver esse propósito, tentando encontrar neles mesmos, nos seus recursos internos, condições para isso, fracassarão. É por isso que Paulo ora, porque ele sabe que para viver o propósito como igreja é preciso uma profunda mudança interior. E é isso que ele pede nessa oração. Uma mudança que alcance o íntimo de forma poderosa, para que os crentes possam praticar uma coisa muito radical, algo incrível na vida, chamado amor, uns pelos outros. Esse era o desafio. E graças a Deus, essa oração de Paulo atravessou os séculos e parou aqui na gente. Porque Deus deseja fazer algo nas nossas vidas poderoso, no nosso íntimo, no nosso interior, de modo que o amor que nós externalizamos seja resultado do amor de Cristo dentro de nós. O que é que Deus deseja fazer conosco então? É o que nós vamos analisar de acordo com os pedidos que Paulo faz nessa oração. Paulo começa nos versos 16 e 17, pedindo a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, fortaleça cada crente com o poder que vem do Espírito Santo. Paulo considera que isso aqui é uma prioridade para os crentes. Ele considera que isso é tão importante que ele está preso num lugar horrível. Essa não é a prisão residencial onde ele estava, essa aqui já é uma prisão diferente. Paulo está preso, mas ele está clamando de joelhos diante do Pai, para que ele faça algumas coisas na vida dos seus leitores. E é interessante porque você consegue entender que quem está preso está numa situação de fragilidade, está numa situação difícil, numa circunstância difícil. Eu preciso me corrigir numa informação aqui. Essa prisão que Paulo estava era sim uma prisão residencial e não a segunda prisão. Essa é a primeira prisão de Paulo. De todo modo, ele está preso. Mas ele não está pedindo para que Deus faça na vida dos seus leitores algo exterior, mas um poderoso toque interior. Onde? No íntimo de cada um. E Paulo pede que essa mudança alcance o íntimo de cada um. Porque se no homem interior o crente estiver forte,
as circunstâncias da vida se tornarão questões secundárias, questões de segundo plano. Elas têm sim um poder, uma influência, mas não maior do que aquilo que Deus faz no íntimo de cada um. Então Paulo pede que, em primeiro lugar, Cristo habite no coração deles. E essa expressão é muito interessante, porque Paulo está pedindo que nessa mudança íntima, nessa mudança interior, Cristo habite ali. Não faça uma visita. Às vezes nós temos a ideia de que Cristo deveria fazer algumas visitas para a gente. Me visita no culto do domingo, mas na segunda-feira me deixa em paz. Não me pede nada na segunda-feira não, Senhor. Mas não é isso que faz. Não é isso que Cristo faz, nem é isso que Paulo pede. O que Paulo pede é que Cristo habite, faça a morada eterna no coração de cada um. Ele diz isso no verso 17. Mas por que no coração? Porque o coração é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos. O coração é a sede dos nossos pensamentos. Então há duas coisas aqui que Cristo faz no coração dos crentes. A primeira delas, aprofunda suas raízes. Entenda que Cristo quer trabalhar no íntimo, no interior, no coração de cada um dos crentes. E Ele faz isso, aprofundando suas raízes. Minha mulher gosta de plantas, então lá em casa tem várias plantas. E todo dia ela está lá regando as plantas, nutrindo as plantas. O resultado é que a planta começa a ter raízes mais profundas. Embora as folhas comecem a ficar bonitas, flores possam crescer de algumas delas, o crescimento e a nutrição da raiz é essencial. Então, o desejo de Jesus é penetrar no mais íntimo do nosso ser, naquilo que define os nossos pensamentos, no jeito que a gente enxerga a vida, no nosso modo de pensar as coisas, naquilo que nós decidimos, naquilo que nós sentimos, no mais profundo do nosso ser. E Cristo deseja fazer isso para poder construir no coração de cada crente um alicerce. Eu devo dizer que eu conheço bem de alicerce nos últimos meses. Eu estou fazendo na verdade eu terminei e depois de dinheiro, suor, trabalho, há um alicerce. Mas o mais interessante é que por mais que a gente tente celebrar um alicerce, é difícil vê-lo. Você não vê por aí as pessoas batendo uma selfie, olha o alicerce. Porque o alicerce é invisível, ele fica escondido, ele fica debaixo de tudo, mas ele é o responsável por sustentar uma casa e impedir que ela caia. Então, quando Cristo trabalha no íntimo dos crentes, aprofundando suas raízes, construindo um alicerce, ele prepara tudo isso para que o crente possa receber nele amor. Mas por que será que é preciso uma estrutura tão forte e tão profunda para administrar o amor? Parece que o amor é uma coisa tão fácil de se lidar. Parece que o amor da nossa cultura é algo tão fácil de oferecer. Mas que tipo de amor Deus está falando aqui? Que tipo de amor Paulo está mencionando aqui? Porque quando pensamos no amor de Deus, ele é maravilhoso de fato. Até aqui Paulo tem falado desse amor na forma como Deus elegeu, predestinou, redimiu, uniu dois povos. Mas agora Paulo está falando de um tipo diferente de amor. Ele fala a respeito do amor dos crentes. O amor que os crentes devem ter uns pelos outros. E é preciso uma profunda mudança no íntimo para poder viver esse amor, para poder administrar esse amor. Porque é só o amor de um crente pelo outro crente que sustenta as dificuldades de se viver em comunidade. Porque tem gente nessa comunidade.
Porque há frustrações nessa comunidade, porque há desafios, há decepções, há inúmeras questões numa comunidade, e só o amor é capaz de manter uma comunidade unida. E o ponto é que esse amor só pode existir por causa do amor de Jesus por nós. Então Paulo está falando do amor dos crentes, mas em última instância, esse amor dos crentes é resultado, é desdobramento do amor de Jesus. Então, se em primeiro lugar, Paulo pede em sua oração por uma mudança no íntimo, agora em segundo lugar, Paulo pede a prática desse amor. E nos versos 18 e 19, antes de falar da necessidade prática, de como isso funciona na prática, Paulo passa a analisar o amor de Cristo em dois aspectos: compreensão e plenitude, enchimento, pleno, cheio. E por que ele faz isso? Porque Paulo sabe que por causa da natureza caída dos homens, a nossa tendência não é o amor ao próximo. A nossa tendência, a sua tendência, é o amor a si mesmo. É buscar em primeiro lugar os seus próprios benefícios. Paulo sabe quão egoístas os seres humanos podem ser. Quão egoístas as pessoas podem ser. Então ele precisa lembrar seus leitores do que é o amor de Jesus. Porque aonde nós fracassamos, Jesus vence. E aonde Jesus vence, Ele nos dá vitória. Portanto, se fracassamos na nossa maneira de amar, Cristo vence, nos dá o exemplo e nos capacita para isso. É por isso que Paulo nos lembra do Evangelho, para compreender essa fonte de amor. E ele lembra o Evangelho falando das dimensões desse amor. Ele diz que esse amor é largo, comprido, alto, profundo. Eu costumava cantar para os meus filhos, quando bem pequenininhos: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, né? Já cantou isso? John Stott diz que, ao avaliar as dimensões do amor de Cristo, nós compreendemos que esse amor é largo o suficiente para alcançar toda a humanidade. Ele é comprido o suficiente para alcançar toda a eternidade, gerações e gerações e gerações. Ele é alto o suficiente para elevar aqueles que Cristo ama até os céus. Mas é profundo o suficiente para alcançar o mais pervertido, degenerado e criminoso pecador. O discípulo imita seu mestre, não é? Então, se compreendermos como é grande o amor de Jesus, se compreendermos esse amor assombroso, pelo menos um pouco dele, o pouco que é possível compreender já é muito, o suficiente para que possamos imitar o nosso Mestre dentro desse amor incrível. O amor de Cristo é a medida e a fonte do amor que nós exercemos uns pelos outros. Agora pense numa mudança íntima disso dentro de nós. Porque veja, conhecer não é suficiente. Ter informação não é suficiente. Eu já fui a Paris pelo Google Maps, mas eu nunca estive lá. Eu não sei qual é o cheiro. Eu não sei exatamente onde é que as coisas estão localizadas. Nós não podemos viver a vida cristã, e é o que Paulo está dizendo aos seus leitores de Éfeso, dos demais crentes da Ásia Menor, e isso chega, atravessa os séculos e chega a nós. Nós não podemos viver apenas com a informação. Nós precisamos da experiência.
E essa experiência só vem com uma mudança dentro do nosso íntimo. Um dos meus professores na faculdade de teologia, numa das primeiras aulas, ele dizia que a teologia é algo que começa na cabeça, cai para o coração, e do coração vem até a mão. Porque ela deve ser praticada, exercida. O amor que nós compreendemos, o amor de Cristo vem à nossa mente, desce ao nosso coração e precisa chegar às nossas mãos. É essencial compreender esse amor. Por quê? Porque de acordo com o verso 19, a plenitude de Deus, o enchimento de Deus, quem está cheio de Deus e transborda de Deus, transborda de amor. E é aí que nós nos encontramos em dificuldade. Porque mais uma vez, quando nós avaliamos a maneira como nós nos amamos como cristãos, nós olhamos para os nossos fracassos, nós olhamos para as nossas diferenças, nós olhamos para as nossas dificuldades, nós olhamos para as nossas preferências. Nós somos assim. Queremos criar um círculo de amizade dentro daquilo que a gente gosta. Queremos servir e amar dentro daquilo que nós nos sentimos confortáveis. Desconforto é uma palavra muito ruim no século 21. Desconforto tira as pessoas da igreja. Desconforto faz com que as pessoas não assumam um compromisso com as outras. E amor é compromisso. Inúmeras pessoas entram num relacionamento por causa da paixão, imaginando que esse negócio, essa coceirinha no estômago, vai sustentar um relacionamento para sempre, quando deveriam avaliar profundamente se manterão seus compromissos até o fim. No dia da doença, da dificuldade, da discórdia. E nós somos assim, queremos comprometimento desde que isso nos agrade, isso não é amor. E é por isso que Paulo nos faz compreender esse amor de Cristo, porque se estar cheio da plenitude de Deus e transbordar em prática, exige. Veja o que Deus fez com judeus e gentios. E esse é o contexto do porquê Paulo considera que é essencial que eles transbordem em amor. Deus tomou judeus e gentios, dois povos inimigos, dois povos contrários uns aos outros, e os fez um único povo. Quando Deus os faz um único povo, Deus não os faz para ser um povo que se tolera, mas um povo que se ama. Mas um povo que se ama. Amar é um verbo que se conjuga na prática, no sacrifício, no compromisso. Amor é um verbo que se conjuga buscando o bem maior daquele que é amado. Imagina a revolução que seria na nossa igreja se cada um de nós viesse para cá aos domingos, ou começasse a nossa segunda-feira, pensando em intencionalmente alcançar o bem maior para quem a gente ama, para os nossos irmãos na fé. Certamente nós fracassaríamos muitas vezes nisso, mas se ainda assim fôssemos intencionais com isso, imagina a revolução que isso causaria. Mesmo depois da conversão, esse amor não tem sua fonte, esse amar, esse buscar o bem maior do próximo, não tem sua fonte no ser humano, mas em Deus. E se a gente alcança isso, Imbituba vê algo diferente em nós. Imbituba começa a ver no nosso exterior o resultado do enchimento de Deus no nosso interior. E não sou eu que estou dizendo isso. É Jesus quem disse isso. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, ele disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros.
Podemos dizer para as pessoas que somos discípulos. Podemos colocar lá no nosso perfil do Instagram, Alessandro, um discípulo de Jesus. E as únicas imagens que vão convencer quem passa pela minha timeline são as imagens de como eu me comprometo e exerço e pratico amor por vocês. Amor para muitos de nós é romantismo. Mas a verdade é que a prática do amor muitas vezes não cheira tão gostoso quanto o cheiro das flores. Muitas vezes cheira suor, lágrimas. E qual que é o resultado disso? Por que eu deveria viver esse tipo de coisa? E com quem eu deveria viver esse tipo de amor? Paulo diz que é com todos os santos. Com todos os santos. A gente está sempre ouvindo sobre inclusividade, não é? Sobre inclusão. Todos os santos. Isso fala de irmãos de quem você não gosta. De irmãos que você não quer por perto. De gente que talvez não tenha o mesmo status social que o seu. De gente que está acima do seu status social, abaixo do seu status social. Gente que tem pensamentos diferentes. Mas gente que faz parte do pacto da graça pelo qual Jesus morreu naquela cruz. Cristo entregou a sua vida na cruz para nos trazer para dentro da família dele, o seu corpo, a igreja. De modo que quando as pessoas visitarem o nosso Instagram e passando pela timeline da nossa vida, percebendo a maneira como nós nos amamos, a maneira como nós buscamos o bem maior do outro, e esse é um momento em que geralmente nós tendemos a pensar assim, é verdade, ninguém pensa no meu bem maior aqui. Eu estou frustrado com isso porque eu não tenho visto esse tipo de expressão na minha vida. Mas não é isso que o Senhor Jesus está dizendo para você agora. Larga esse pensamento de lado. Você tem escolhido intencionalmente viver pelo bem maior das pessoas que são parte dessa igreja. Você, não o outro. Por que eu deveria fazer isso? Porque você não pode passar dessa vida e chegar no final dela reconhecendo que a sua vida não glorificou a Deus, glorificou seus desejos, glorificou sua vontade, glorificou suas manias, glorificou seu sistema, seus pensamentos, seus gostos, mas não o gosto de Deus. O gosto de Deus é que seu povo esteja junto, reunido, porque isso o glorifica, e esse é o terceiro pedido de Paulo. Paulo pede uma mudança no íntimo, Paulo pede a prática de amor, mas Paulo pede que Deus seja glorificado. Nos versos 20 e 21, ele termina com essa doxologia, ou seja, com um texto em louvor a Deus. Ele escreve: para Ele que é poderoso, para Ele que é poderoso, seja a glória. A glória é o objetivo final da gente se amar. Paulo louva a Deus nesses 2 versos, pelo poder que Deus tem. Ele já tinha louvado por aquilo que Deus fez no passado. Eleição, predestinação, redenção, união de 2 povos. Mas agora Paulo fala de coisas presentes, o amor que eles devem viver agora, no presente. Basicamente, Paulo celebra o presente 2 coisas: a união de judeus e gentios num povo só. Nem seres humanos, nem anjos e demônios imaginavam que Deus ia fazer isso aqui. Pegar 2 povos inimigos e uni-los, não para que eles vivam assim, como China e Estados Unidos na geopolítica, se tolerando, esperando
que um deles deu a derrapada para atacar o outro. Esquece geopolítica. Não é isso que eu estou falando. Deus uniu judeus e gentios não para que eles se tolerassem, mas para que eles genuinamente se amassem. Não há nada tão poderoso para se enxergar nesse mundo do que pessoas reconciliadas por Deus, dedicando suas vidas umas às outras. E a segunda razão é por aplicar o seu poder em cada crente, para que a glória de Deus seja na igreja e em Cristo por todas as gerações, por todos os séculos. Quando Paulo escreveu isso aqui há mais de 2000 anos, ele mencionava outras gerações, e se passaram séculos e uma nova geração chegou onde você e eu estamos. É para a nossa geração o chamar de Deus para amar uns aos outros, viver o bem maior uns com os outros. E esse tipo de glória só pode existir num lugar desse mundo genuinamente. Você pode tentar achar em outros lugares. Algumas vezes pessoas me disseram, conheço pessoas que não são cristãs, que amam melhor que os crentes. Há uma verdade nisso, pode ter de fato. Mas essa é uma fala contaminada por alguma frustração, por alguma experiência ruim. E isso não significa que a igreja não vive esse amor, porque eu poderia passar aqui mais alguns minutos, talvez mais de uma hora, citando situações aonde irmãos amam genuinamente uns aos outros, ao ponto de serem até prejudicados por esse amor. Não há outra esfera da sociedade, não há outro lugar do mundo onde o amor uns pelos outros se manifeste tão genuinamente quanto na igreja. Por isso Paulo escreve: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Esse amor não é resultado inerente das pessoas, não é algo que brota dos seres humanos, não há esperança para o ser humano se não houver Cristo na igreja e em Cristo, por causa de Cristo. Cristo é que gera esse tipo de amor incomparável. E Paulo sabe disso. E Paulo está como eu aqui agora, extasiado. E ele quer que os demais crentes comecem a ficar extasiados também. E é por isso que ele fecha o seu texto dizendo: amém. Que assim seja. Que assim como os efésios e os crentes da Ásia Menor no primeiro século amaram uns aos outros de forma tão poderosa e genuína, que nós possamos nos amar aqui hoje na Igreja da Família em Imbituba, Santa Catarina, Brasil, 2026. Que seja assim também nós. Que esse amém mexa com o seu coração, porque essa é a intenção de Paulo. Te faça refletir no tipo de vida que você leva em relação aos outros e desperte por uma mudança no íntimo a prática do amor. O que Paulo nos ensina nessa passagem, meus irmãos, amigos, é que a aparência não é o que importa. Não é difícil parecer um crente para os padrões desse mundo. Não é difícil parecer um evangélico para os padrões desse mundo. Mas Deus não dá para enganar. Deus conhece o interior de cada um. Deus sabe quem nós realmente somos. Deus sabe como nós realmente amamos. Se você ama mais os seus gostos, sua privacidade, seus sonhos e desejos do que os irmãos da igreja, você não está cheio da plenitude de Deus. É o contrário disso. É um vazio existencial. A igreja tem algumas atividades bastante simples aos olhos do mundo. A igreja se reúne aos domingos. E nós viemos para cá, em primeiro lugar, por causa do Senhor. Mas não só por causa do Senhor. Nós vamos estar aqui. Tu vai estar aqui. Eu preciso estar aqui por causa de ti. E se isso custa minha privacidade, meus gostos, meu calendário, minha agenda,
que eu perca para que você possa ganhar. Mas nós temos a tendência de buscar o bem maior nosso e não os dos outros. E aí tentamos maquiar a nossa fé, tentando fazer com que algumas atividades, algumas programações tentem passar a ideia de que somos cristãos, quando o nosso coração está frio em relação ao amor que nós sentimos pelo próximo, pelos nossos irmãos. Esse é o nosso negativo, e nós precisamos olhar para ele, porque o negativo não mostra a imagem a cores, o negativo não mostra a imagem ampliada. Mas se a gente olhar para o negativo do nosso coração e permitir que Cristo trabalhe nele, no íntimo, de forma poderosa, porque Cristo sabe o que é amar seus irmãos de verdade. Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou da sua glória, dos seus gostos, da sua preferência, do seu lugar de honra e privilégios, e desceu no nosso nível. Gente fedida pelo pecado. Ele habitou entre nós, serviu os homens, amou os homens, salvou milhares, milhões e milhões, e esses que ele salvou são os irmãos dele. Ele dedicou sua vida em favor dos seus irmãos, e a igreja foi revelada. Se hoje você se sente incapaz de amar direito, se hoje você olha para o seu coração e percebe que tem valorizado mais o exterior do que o interior, a esperança em Cristo. Se você se sente incapaz de amar ou de permanecer firme, para agora de olhar para o negativo. Olhe para aquele que foi revelado ao mundo, a luz dos homens, Jesus. Ele é a saída, o Evangelho é a solução. Olhe para a Trindade, olhe para Deus. Talvez você não tenha percebido, mas aqui Paulo mostra a Trindade em ação. O Pai que ouve as orações, o Filho, o Espírito que poderosamente muda o íntimo, Deus Filho que habita no coração pela fé. Nós somos incapazes de amar desse jeito. É de fato muito difícil, mas nós estamos diante do Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Talvez um dia você olhou para esse versículo e imaginou que isso aqui tinha a ver com a troca de um carro, a compra de uma casa. Mas isso tem a ver com amor, com dar a sua vida em busca do bem maior dos outros. Que a nossa vida não seja só uma imagem bonita na timeline dos nossos Instagrams, mas o reflexo real do amor de Cristo. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Amém. Vamos orar? Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Pai, nos ajuda. Nós queremos agora fazer a oração de Paulo por nós. Em primeiro lugar, eu peço ao Senhor que por meio do Teu Espírito, de forma poderosa, o Senhor venha fortalecer cada crente aqui no íntimo. Que Cristo habite no íntimo, criando raízes profundas, alcançando e tendo liberdade de modificar
todos os sentidos, de recalcular a rota do coração, de redefinir os amores, os prazeres, e criar no nosso íntimo um alicerce para o amor de Cristo. Mas eu oro também por aqueles que ainda não foram salvos, Senhor, e que não conseguem compreender na totalidade o amor de Cristo. Revela esse amor por meio do Teu Espírito, de forma poderosa. Faz aquela mudança no íntimo que nós conhecemos como novo nascimento. Pai, nos ajuda a praticar o amor. Nos ajuda a fazer uma profunda reflexão da nossa vida em relação à igreja, às pessoas da igreja. Nos ajuda a amar de verdade, Senhor. Nos ajuda a nos importar de verdade. Nos ajuda, meu Deus, a buscar intencionalmente o bem dos nossos irmãos. Nos ajuda a sair de um lugar de pessoas melindrosas e carentes para pessoas bem resolvidas, porque compreenderam a dimensão do amor de Deus e estão tão cheias disso, que não se importam mais consigo mesmas, mas se importam com os outros. Nos ajuda a glorificar Teu nome nessa cidade, Senhor, para que as pessoas possam ver o jeito que a gente se ama e perceber que nós somos verdadeiramente Seus discípulos. Nos dá graça para isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês durante essa semana, ajudando cada um de vocês a intencionalmente amar os irmãos aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa semana. Vai em paz. Gente, tem o nosso cafezinho ali, tá bom? Passa ali. Antes de ir embora, dá um abraço aí em 4, 5 irmãos, tá? Não vai embora antes de dar um abraço nos irmãos. E toma um cafezinho aí com a gente. Deus abençoe.